Olá, eu sou Roberto Mundstein, sou dirigente de Umbanda, sou magista da Ogum e sou mestre de Reiki. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito de duas palavrinhas que se confundem bastante no meio magístico e hoje na internet. Estou aqui para falar com vocês a respeito da diferença entre esotérico e esotérico. O esotérico com X e o esotérico com S. Vou mostrar algumas coisas. Isso aqui é uma lanterna marroquina. Para nós, da Ogum, ela representa a luz do conhecimento, a luz de Tote. Um pentagrama. Aquela mandala do Reiki. E uma mandala ritualística, na verdade ela é assim. Uma mandala ritualística. Essa mandala, ela serve para fazer um altar. Muito bem. Esses símbolos que eu mostrei para vocês agora são símbolos esotéricos, com X. Símbolos esotéricos, instrumentos, servem tanto para o magista se posicionar diante do ritual que ele precisa fazer, ou seja, auxilia o magista ou o mago a concentrar-se dentro do trabalho que ele pretende fazer. Assim como os símbolos esotéricos com X também servem para posicionar as pessoas que procuram pelo mago, pelo magista, pelos médiuns, vão a terreiros, igrejas, templos, ordens, enfim. São comuns os símbolos externos, que são aqueles que podem ser mostrados, os símbolos conhecidos. Há muitos símbolos conhecidos. O que não há muito conhecido é o que está por trás desses símbolos. Símbolos de marcas famosas, por exemplo. Se eu não estou enganado, da Hyundai, são duas pessoas se cumprimentando. Quando você olha, dá a impressão que é um H estilizado, meio de ladinho assim, né? Mas na verdade são duas pessoas se cumprimentando. Muito provavelmente, para quem criou aquele símbolo, para quem criou aquela forma esotérica, por trás tem um ensinamento, por trás tem um significado. Esse significado que há por trás é que é o esotérico com S. É isso que está por trás. Quando eu mostro para vocês essa mandala que fala assim, ó, isso aqui é uma mandala ritualística. Ela traz os 4 elementos alquímicos e eu a utilizo como mesa de um altar, sempre que eu preciso fazer algum tipo de trabalho magístico. Pronto, acabou. Isso é o que vocês podem saber. Isso é o esotérico. Se essa mandala está em qualquer lugar e dentro do meu círculo de magia e as pessoas olham, vão olhar e vão falar: "Ih, ele fez uma mandala com os 4 elementos", e só. O que está por trás dessa mandala, o que significa cada uma dessas cores, o que significa o fundo branco, por que é que tem aquela meio que uma flor ali no meio, por que esses 4 círculos divididos ao meio com as 2 energias, o que é que está ali, o que é que essa mandala traz para o Roberto? Isso só eu sei. Isso é o esotérico com S por trás do esotérico com X. Quando eu pego essa mandala aqui de Reiki, ela é um enfeite. Isso aqui é uma mandala bonita, eu posso fazer inclusive um quadro com ela. Dá para fazer um quadro, colocar lá vai ficar bonito, um quadro bacana, muito bonito. Mas eu posso ativar esses símbolos e fazer com que esta mandala se torne um elemento mágico. Como é que eu ativo esses símbolos? Para que serve essa mandala a partir do momento que eu a ativar? Como é que ela funciona? Isso é o esotérico com S por trás do esotérico com X. Exemplo. Se eu mostro isso aqui assim, o significado desse pentagrama pode ser o homem vitruviano.
o homem de braços abertos, né? Uma pessoa de braços e pernas abertas. Se eu faço isso, muita gente vai chegar e falar: isso aí é o bode preto, isso aí é o, né? É uma unha rachada, aquela coisa, né? Então, é o mesmo símbolo. Um ângulozinho diferente e pum bum, né? Conseguiram entender qual é a diferença básica entre esotérico com X e o esotérico com S? Quando você vai a uma igreja católica, por exemplo, é comum que você veja lá no fundo da igreja, você vê o altar. E normalmente, dentro da igreja, na grande nave da igreja, você consegue enxergar quadros ao lado. Algumas igrejas trazem a Via Crucis, outras trazem figuras de santo, estão ali do lado. Aquilo ali conta uma história. Aquilo ali são figuras, são ícones que têm algo por trás. O que você está vendo é o que você pode ver, é o que pode ser passado para o público em geral. É o esotérico com X. O que está por trás daquilo ali, o ensinamento que está sendo trazido através daquelas figuras é o esotérico com S. Esotérico com X, que é o externo, e o com S, que é o interno, não tem necessariamente que ser figuras físicas, mas podem ser informações. Essas informações que estou trazendo para vocês nesse momento são informações esotéricas com X, ou seja, são informações que eu posso tranquilamente passar para o público em geral, independente de estar falando com pessoas iniciadas em uma ordem ou sintonizadas pelo Reiki, ou iniciadas num terreiro de Umbanda ou de Candomblé, não importa. São informações livres, posso trazer abertamente para todo mundo. Se fossem informações ocultas, as esotéricas com S, eu só levo para aqueles que são iniciados, sintonizados, que são preparados para receber esse tipo de informação. Não é do público em geral. Então, quando nós falamos, nós também nos expressamos com os dois tipos de esotéricos. O esotérico com X, volto a dizer, é o externo. Então, a gente pode falar abertamente, isso aqui representa a luz de Thoth para nós, que é a luz do conhecimento. O pentagrama pode representar um homem vitruviano ou o que popularmente ficou conhecido como magia negra, quando você vira ele ao contrário. Tem um outro significado por trás? Com certeza. A luz do conhecimento não é só isso. Como é que eu faço para ativar isso? O que é que está por trás de verdade disso tudo? O que é que isso de verdade significa para quem é da ordem, para quem é da Ogum? E o pentagrama? O que é que ele significa, por exemplo, considerando que esse círculo aqui que cerca o pentagrama faz dele um pentáculo? O que é que diferencia o pentagrama do pentáculo? O que é que faz com que ele seja realmente uma representação de um ser humano ou a representação da magia negra, popularmente conhecida como tal? Quando eu mostro para você uma imagem, você vai ao terreiro de Umbanda e eu mostro para você uma imagem de Iemanjá. Você olha e fala: olha que coisa linda, uma Iemanjá. O que é que está por trás daquilo ali? Um umbandista, a pessoa que está acostumada a frequentar um terreiro de Umbanda, vai olhar a imagem de Iemanjá e vai ser remetida, a sua mente será remetida a algum tipo de lembrança ou algum tipo de poder, algum tipo alguma influência espiritual que vai trazê-la ao equilíbrio energético ou vai facilitar uma comunicação, por exemplo, com o plano espiritual. Ao leigo, vai olhar no máximo e vai falar: puxa, essa santa é bonita, hein? Mas o que está por trás? Quando você vai a um terreiro de Umbanda, você senta e fica geralmente de frente para o altar, que na Umbanda é geralmente chamado de Congá. Você vai lá, se senta e fica de frente para o altar. Para que aquele altar está lá? Um dos motivos é fazer com que as pessoas que vêm do catolicismo, que é a nossa grande maioria aqui no Brasil, que vem do catolicismo para a Umbanda, sinta-se mais à vontade. Porque geralmente vê imagens de santos católicos
Quando não, pelo menos a imagem de Jesus Cristo está lá na frente. Então a pessoa vai chegar ali, vai sentar, vai olhar aquilo e ela começa a direcionar para aquele altar os seus pedidos, as suas angústias, os seus anseios, livrando energeticamente os médiuns de sofrer esse primeiro baque. Não livra 100%, a gente sabe disso, mas uma boa parte daquele primeiro impacto energético, ao invés de ser direcionado para esse ou aquele médium, vai ser direcionada para o altar. Isso dá uma livrada aí nos médios, dá uma aliviada na carga no primeiro impacto, principalmente antes da sessão começar. Depois que a sessão começa é outra história, mas até a sessão começar, o médium se evita aquela primeira pancada, né? Aquele primeiro choque energético, né? Então, o altar tem uma das funções do altar é essa. Quando você vai lá e vai montar esse altar, quando você traz os médiuns para ficar de frente para esse altar, o que é que o médium está vendo ali? A mesma coisa que o pessoal da assistência? Caso o médium não estude, caso o médium não tenha a profundidade necessária para entender, muito provavelmente sim, ele vai ver a mesma coisa. Mas quando o médium se preocupa em entender o que é que está por trás daquilo ali, ele vai perceber que tem um ensinamento sendo passado para ele só por aquilo que está ali. Às vezes a disposição das imagens no altar já diz muito para o médium, independente da imagem que está ali. Só a disposição dela no altar já diz muita coisa. É o esotérico com S, é aquilo que está por trás do esotérico com X. Esotérico com X não é algo pejorativo, fraco, desnecessário. Não é. Não é. Aqui as pessoas costumam dizer que o esotérico com X é algo que não precisaria nem existir. Não. Ele se faz necessário. Ele é bom. Ele pode ser mal utilizado, mas bom ele é. O que ocorre hoje é que dentro da internet as pessoas simplesmente não explicam essa diferença ou explicam muito superficialmente. A esotérico com X é aquilo que todo mundo pode ver, como, por exemplo, a tronqueira da Umbanda, o altar católico, a roupa do mago, a varinha, a adaga, a espada, o pentagrama, as mandalas. Isso é o que a pessoa pode ver. O ensinamento que está por trás é algo que a pessoa não pode ver, não pode saber. Não é não pode ver nem pode saber. A diferença é quanto dessa informação nós podemos passar. Quanto dessa informação que está por trás do esotérico com X, quanto eu posso trazer à tona, mesmo sabendo que não é de uma forma externa absoluta. Ou seja, o que é uma forma externa absoluta? Uma estrela. Ué, Alberto, não falou que era um pentagrama? É uma estrela. É uma estrela. Pode ser que eu pegue isso aqui e fale, isso aqui é a representação do meu sol. Pronto, acabou. O que está por trás disso? O que é que isso aqui serve para mim? O que é que eu aprendi que isso aqui é? Como é que eu ativo, desativo, utilizo isso daqui? É isso que eu preciso saber se posso passar para todo mundo ou não. Então vamos lá, eu já dei um spoilerzinho aqui para vocês, dizendo que isso aqui pode representar uma pessoa dentro de um trabalhinho de magia, por exemplo. Isso aqui pode representar uma pessoa, pode representar o próprio mago, pode representar outra pessoa que seja. Aqui, pronto, esse é o primeiro passo. Acabou. Isso é uma parte do ensinamento esotérico com S. Isso é o que eu posso trazer para o profano. É um ensinamento que está por trás disso. O que eu não posso trazer para todo mundo é como eu faço isso. Como é que eu ativo, como é que eu desativo, como é que eu preparo todo o ritual, quais são os passos de preparação do ritual. Para isso existem cursos, existem ordens, existem caminhos para que você possa chegar até lá, para que você possa se aprofundar no que é esotérico com S. E aí entender ainda melhor a necessidade e a beleza de existir o esotérico com X. Mais uma coisa que eu posso trazer aqui para vocês. Muitos de nós já ouviu dizer que
outras pessoas fazem parte de ordens esotéricas. E o que a gente vê escrito é o esotérico com X, ou o esotérico com S, mas com uma conotação errônea da palavra. O que ocorre é justamente a dificuldade em se entender a diferença entre essas duas. As pessoas, no geral, não se preocupam com a linguagem. Então, porque as duas palavras se pronunciam da mesma forma, esotérico e esotérico, dá a entender que é só grafia diferente com o mesmo sentido, e não é isso. Esotérico com X tem um significado e o esotérico com S tem outro. Para finalizar, esotérico com X, para ficar bem gravadinho, esotérico com X é aquilo que você pode passar para todo mundo sem problema, ou com um mínimo de problema. Você pode passar para todo mundo. Você pode dizer que isso aqui é uma representação da luz do conhecimento, não tem problema isso. Você pode passar isso para todo mundo, você pode apresentar, você pode botar suas imagens, seus quadros de santo, de orixá, o símbolo maçônico lá do compasso com o esquadro e o G do grande arquiteto ali no meio, né? Você pode, isso é o externo, isso é o que você pode passar para todo mundo. E é necessário que esse externo exista, porque esse externo vai primeiro chamar a atenção de quem é profano. Vai olhar e vai falar, puxa, que bonito, que legal, que bacana. E vai auxiliar aquele que é o iniciado para que ele possa se conectar mais facilmente com os seus paradigmas, as suas crenças, as suas egrégoras. Bom, creio que até aqui deu para todo mundo entender que esotérico com X é o externo, esotérico com S é o oculto, mas principalmente que o esotérico com X é necessário para a maioria das pessoas entenderem mais corretamente o esotérico com S. Muito obrigado, até a próxima.